Bom dia, eu me chamo Vitor Eu me chamo Maria Eduarda. Meu nome é Lorena. e nós somos do grupo 1 da turma de Física 2. E hoje nós vamos apresentar para vocês o estudo do movimento de um pêndulo simples com base em seu ângulo de inclinação. A ideia do experimento é tentar provar que o movimento de um pêndulo simples pode ser aproximado como um movimento harmônico simples. Dessa forma, nós vamos utilizar a fórmula do período para o movimento harmônico simples e tentar aproximá-la com o período que nós vamos obter experimentalmente. Todavia, já foi comprovado por Galileu alguns séculos atrás que o pêndulo simples não pode ser diretamente aproximado como um MHS, a não ser que o seu ângulo de inclinação seja demasiadamente pequeno ou irrelevante. Essa ideia ela foi utilizada durante muitos anos para a produção de relógios e hoje em dia na indústria existem alguns poucos equipamentos, em especial no departamento de engenharia química, que dependem da utilização desses mecanismos. O material que a gente vai utilizar vai ser um barbante de 70 centímetros, um outro de 90 e um outro de 100. Além disso, a gente usou um cabo de vassoura como suporte para fazer o experimento, um prego, uma esfera com 100 gramas de massa, um transferidor, uma tesoura e uma trena. O procedimento utilizado era muito simples. Uma vez que o equipamento estivesse montado, um de nossos integrantes acertava a angulação correta e liberava o pêndulo. O vídeo era então gravado por mais ou menos 5 períodos e mais tarde seria tratado utilizando o tracker para a obtenção do período de forma mais precisa. Esse procedimento foi repetido para 6 valores de ângulos diferentes, assim como 3 comprimentos de corda diferentes. A ideia era, com isso, permitir que nós possamos analisar a expansão do erro dessa aproximação conforme variamos, tanto o ângulo quanto o comprimento de corda. O tracker, no caso, atuava como a nossa forma de medir o período, muito mais preciso do que caso utilizássemos um cronômetro. Também utilizamos a ferramenta disponibilizada do PhET, o laboratório de pêndulos, que nos permitia calcular o pêndulo, novamente teórico, a partir de uma simulação. A ideia aqui era validar os valores obtidos durante o experimento e compará-los também aos valores teóricos calculados por meio da fórmula. De posse do período obtido experimentalmente e do período teórico, obtemos o erro relativo entre os dois. E conforme podemos observar, para um determinado comprimento de corda, esse erro se expande conforme aumentamos o valor do ângulo. Todavia, também podemos observar que, se caso variarmos o comprimento da corda, também vemos uma expansão no erro. Dessa forma, concluímos que, enquanto o movimento de um pêndulo simples pode ser aproximado como um MHS, essa aproximação perde precisão conforme diminuímos o comprimento da corda e aumentamos o ângulo de inclinação. Esses resultados eram esperados. Na realidade, eles foram primeiramente observados durante o século XVII, o que permitiu a criação do relógio de pêndulo, uma das ferramentas mais úteis na hora de medir o tempo, que aumentou a precisão humana de 15 minutos ao dia para 15 segundos, e foi um dos pilares fundamentais de diversas revoluções, entre elas a Revolução Industrial do século XIX. Sua precisão era tamanha que diversos países continuaram utilizando esse tipo de mecanismo até meados do século XX como padrão de medição de tempo, quando finalmente foram substituídos por técnicas mais modernas. Hoje, alguns processos industriais ainda se baseiam nesse movimento, mas estão em grande parte em desuso por conta da utilização de relógios digitais.